Tem gente que passa a vida inteira aprendendo a dizer não com firmeza, a impor limites, a usar a voz assertiva e, no fim do dia, ainda se encontra exausto, explicando para alguém por que não pode fazer algo que nunca quis fazer. A manipulação não morre quando você levanta a voz. Ela morre quando deixa de existir alguém para ouvir. Numa tarde de outono, numa cabana de barro no sopé de uma montanha que já não existe mais, um professor taoísta acendeu o fogo sob um pote de barro cru. A água dentro do pote começou a murmurar, depois a borbulhar, depois a ferver com violência, consumindo a lenha, exigindo atenção, transformando o ar da cabana em vapor denso. O professor chamou o discípulo, um jovem que havia viajado semanas para aprender a arte de não ser atingido pelo mundo. O professor perguntou: "O que faz a água ferver?" O discípulo, ofegante de expectativa, respondeu: "O fogo, mestre. O fogo é o que faz a água ferver." O professor não disse nada. Simplesmente pegou o pote com as mãos calejadas, retirou-o do fogo e colocou-o sobre a mesa de madeira rachada. A água dentro do pote parou de ferver. Não houve luta, não houve gritos, não houve confronto. O fogo continuou quente, dançando, vivo. Mas sem o pote não havia mais fervura. A água, agora livre do recipiente, esfriou sozinha, em silêncio, sem precisar de vitória. E o professor, finalmente, falou: "A água só ferve enquanto há pote para segurá-la. Retire o pote, e a pressão continua lá fora, mas não mais em você." A manipulação funciona exatamente assim. Ela não é um ataque que você repele, é um sistema que você alimenta sem perceber. O manipulador não precisa de voz alta, de gritos, de agressão. Ele precisa apenas de um receptor, alguém que se justifica, alguém que se explica, alguém que tenta ser compreendido, que acredita que, se argumentar direito, a outra pessoa vai finalmente entender. O pote é essa crença. A crença de que sua explicação, sua reação, sua defesa mudam alguma coisa. Retire essa crença, retire o pote, e a pressão continua lá fora, fervendo no mundo de outra pessoa, mas não mais em você. E isso não é passividade, é economia de energia. O pote não luta contra o fogo, ele simplesmente não está mais lá. A nossa época nos vendeu uma mentira perigosa. Nos ensinou que ser assertivo é sinônimo de ser inatingível. Cursos de comunicação não violenta, técnicas de feedback, frases prontas para dizer não, scripts de imposição de limites, tudo isso parte de uma premissa falha, uma raiz podre que sustenta toda a indústria do autodesenvolvimento. A ideia de que a manipulação é um problema de comunicação. Não é. É um problema de presença. De onde você coloca a sua atenção? De quem você decide ser no momento em que a pressão bate a porta? Nossa geração cresceu numa cultura que ensinou, com as melhores intenções, que relações saudáveis exigem transparência, diálogo e clareza. E essa crença, nobre em sua origem, tornou-se a porta de entrada perfeita para manipuladores de todos os tipos. Porque toda vez que você se explica, você entrega o mapa do seu terreno emocional. Toda vez que você se justifica, você mostra exatamente onde apertar. Toda vez que você tenta ser compreendido, você assume que a outra pessoa quer entender. E essa, meu amigo, é a aposta mais arriscada da sua vida. Você está jogando dados com alguém que já sabe que o jogo é viciado. A modernidade, frenética e voraz, piorou isso com duas armadilhas que parecem virtudes. A primeira é a cultura da vulnerabilidade excessiva. Dizer o que sente, o tempo todo, para qualquer um, como se isso fosse cura. Na prática, é entregar munição para quem não tem escrúpulos em usar. A segunda é a pressão por resolver conflitos. A ideia de que um relacionamento só é saudável se todos os mal-entendidos são esclarecidos, se todas as feridas são expostas, se todas as verdades são ditas. Isso obriga o sábio a descer na arena do tolo,
onde as regras são do tolo, onde a vitória é ficar mais sujo que o adversário. E o sábio, por mais sábio que seja, não sai ileso dessa lama. O resultado é o que vemos ao nosso redor, e muitas vezes no espelho. Pessoas maduras, inteligentes, bem-intencionadas, que passam a segunda metade da vida exaustas, não porque são fracas, não porque não estudaram o suficiente, não porque não fizeram a terapia certa, mas porque foram ensinadas a lutar na direção errada. A direção que alimenta a fervura em vez de retirar o pote. E o cansaço que você sente, aquele cansaço que não tem nome, que não passa com férias nem com final de semana, é exatamente esse. Não é que você não sabe dizer não, é que você ainda acredita que precisa. Se essas palavras ressoaram com algo que você vive, deixe sua marca aqui. Diga de onde você nos ouve, de que cidade, de que país, de que silêncio. Escreva nos comentários. E se esse vídeo tocou alguma corda que você não sabia que ainda vibrava, deixe seu like. É a forma mais simples de dizer que essa conversa vale a pena continuar. Agora, uma palavra para quem chegou até aqui e sente que esse canal faz diferença. Nós não arrecadamos bem pelo YouTube. Postamos todos os dias e cada vídeo é um ato de fé. Se você puder, e se esse conteúdo já te ajudou em algum momento, considere apoiar. Abaixo do vídeo, do lado do botão de like, há um coração com uma cifra no meio. Qualquer valor ajuda a manter esse ritmo, essa luz, essa frequência. É um pacto entre pessoas que valorizam o mesmo. E se você quer ir mais fundo, clique em Seja Membro logo abaixo. Membros têm acesso a vídeos exclusivos, podem escolher temas para vídeos futuros e fazem parte de uma comunidade que entende que a segunda metade da vida é a estação mais fecunda de todas. O silêncio, na nossa cultura, é tratado como ausência, como falta, como algo que precisa ser preenchido, corrigido, explicado. Mas há um silêncio que é o oposto de vazio. Há um silêncio que é presença tão completa, tão densa, tão repleta de intenção, que a palavra torna-se não apenas desnecessária, mas impossível. Esse é o silêncio estratégico. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem sabe exatamente o que não dizer. E essa distinção, sutil como a diferença entre a maré que sobe e a maré que apenas parece subir, é o que separa o manipulado do inatingível. Como nos lembra o velho mestre Lao Tse, na busca do aprendizado comum, aumentamos a cada dia. Acumulamos técnicas, frases, argumentos, defesas. Mas na busca do caminho, do tal, diminuímos a cada dia. Diminuímos e diminuímos, até chegar à não-ação. E pela não-ação, nada fica por fazer. Isso não é preguiça. Isso não é evasão. É a compreensão de que certas batalhas só existem porque alguém aceitou o convite para o campo, e que a vitória mais completa é não estar lá quando a luta começa. Pense na cena do almoço de família, a mesa posta, o cheiro de comida caseira, o ruído familiar de pratos e conversas que já aconteceram 1000 vezes. E ali, no mesmo lugar de sempre, o filho adulto que há 20 anos usa o mesmo tom de culpa, a mesma expressão de quem foi abandonado pelo mundo, para puxar a mãe para resolver problemas que são dele. A conta que ele não pagou, o emprego que ele perdeu, a relação que ele estragou. E a mãe, durante 2 décadas, respondeu com explicações, com soluções, com dinheiro que não tinha, com noites de sono que não recuperou, com a energia vital que foi saindo dela em gotas que ela nem sentia mais, porque a ferida já era tão antiga que parecia parte do corpo. Até que um dia, algo mudou. Não foi um grito. Não foi uma porta batida. Não foi uma terapia que deu certo de uma hora para outra. Foi um entendi breve, dito com a mesma calma de quem comenta o tempo, seguido de uma mudança de assunto, ou de uma ida à cozinha, ou de um simples silêncio que não pedia para ser preenchido. Não era frieza, não era punição.
era não alimentar, era retirar o pote. E o filho, privado da fervura que sempre encontrava na mãe, teve que buscar outra fonte de calor, ou, pela primeira vez, aprender a ferver sozinho. Esse é o Wu Wei aplicado à manipulação. Ação sem esforço. Não investir energia em terrenos onde a outra pessoa já definiu as regras do jogo. Porque quando você entra no jogo dele, mesmo para vencer, você já perdeu. Você já gastou o que não deveria gastar. Já entregou presença onde deveria ter entregue apenas ausência. Mas há uma diferença vital entre o silêncio de ausência e o silêncio de presença. O primeiro é vazio. É o silêncio de quem foi pego de surpresa, de quem não tem resposta, de quem se retrai com medo. O manipulador lê esse silêncio como vitória. Ele sabe que apertou no lugar certo. O segundo, porém, é cheio. É o silêncio de quem ouviu tudo, processou tudo e decidiu que nada daquilo exige uma resposta sua. Como nos lembra Marco Aurélio, em suas meditações, a melhor vingança é não ser como o ofensor, não entrar no ritmo dele, não dançar a música que ele tocou. O silêncio pleno é a recusa de entrar no compasso. É você permanecer na sua própria melodia, mesmo quando todo o resto da orquestra está desafinando. Imagine o colega de trabalho que insinua, nas conversas de corredor, com aquele tom que parece preocupação, mas é veneno, que você não está mais tão comprometido quanto antes, que os prazos estão apertando, que alguém precisa assumir a responsabilidade. A resposta explicativa a que a nossa cultura ensinou seria listar projetos, justificar horários, provar comprometimento, entregar currículo de dedicação como quem pede absolvição. A resposta do silêncio estratégico é outra. É ouvir. É assentir com a cabeça uma única vez, não como concordância, mas como reconhecimento. Sim, eu ouvi o que você disse, e voltar ao trabalho sem uma palavra a mais. Não é ignorar. É recusar o convite para o ringue. O insinuador, sem eco, sem reação, sem a satisfação de ver você se defender, fala para o vento. E o vento, como sabe qualquer pessoa que já viveu perto do mar, não responde. Simplesmente continua soprando. Mas talvez o conceito mais profundo e mais esquecido venha das tradições Zen. O Mokusho, o silêncio iluminado, não é ausência de som. É presença tão completa que a palavra torna-se desnecessária. O manipulador não consegue manipular quem está tão presente que não precisa reagir ao futuro imaginado. Não precisa se defender da culpa que ainda não veio. Não precisa justificar-se contra a consequência que ainda não aconteceu. Não precisa preservar a má impressão que talvez nunca se forme. Como dizia o mestre Dogen, para estudar o budismo é estudar o eu. E para estudar o eu é esquecer o eu. Esquecer o eu que precisa ser defendido, explicado, justificado. Esse eu é o alvo. Sem ele, não há onde acertar. Pense no vizinho que sempre tem um problema para você resolver. O cachorro que fugiu de novo, a porta que range, a luz do poste que pisca. Ele bate a sua porta com a mesma frequência da maré. E você, durante anos, foi o porto de todos os navios. Até que um dia, você ouve. Você realmente ouve. E responde, com a mesma calma de sempre. Vou ver o que posso fazer. E nunca mais toca no assunto. Não promete. Não recusa. Não explica por que não fez. Simplesmente não existe mais como ponto de ancoragem. O vizinho, depois de 3 tentativas, encontra outro pote, ou aprende a consertar a própria porta. E você, que antes chegava ao fim do dia exausto de problemas que não eram seus, descobre que a energia que economizou é a mesma que agora floresce em outros lugares, mais fecundos, mais seus. O silêncio estratégico não é mudez, não é ausência de voz. É voz tão plena, tão ancorada, tão certa de si, que não precisa se manifestar para existir.
É o som do oceano em dia de calma. Você sabe que está lá, profundo, imenso, vivo, mesmo quando a superfície não mostra onda alguma. A armadura mais poderosa que um ser humano pode vestir não brilha, não pesa, não faz barulho quando você se move. Ela é invisível, leve como o ar e mais antiga que qualquer metal forjado. É a neutralidade emocional, não a frieza, não a indiferença. A capacidade de estar presente, de ouvir, de ver, sem que o que vem de fora instale raízes dentro de você. Esse é o domínio do estoico, a distinção entre o que é nosso e o que é do outro. E no território da manipulação, essa distinção não é filosofia abstrata, é sobrevivência. Como nos ensinou o velho Epicteto, algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, quase óbvio, até o momento em que alguém joga uma emoção na sua direção, como quem joga uma tocha em direção a um celeiro. A culpa, a raiva, o medo, a obrigação. E você, sem perceber, estende as mãos para pegar, porque foi ensinado que recusar uma emoção é ser insensível, que não carregar o peso do outro é ser egoísta. Mas a verdade é mais sutil e mais libertadora. A emoção que o manipulador tenta injetar em você não é sua, é dele. Recusar carregá-la não é rejeição, é higiene. É você não deixar que o vírus dele use seu corpo como hospedeiro. Epicteto, em seu Enchiridion, dizia algo que soa quase impossível para quem ainda vive no mundo das opiniões. Se alguém tem más notícias sobre você, não se preocupe. Se alguém tem boas notícias sobre você, não se preocupe. O manipulador só funciona se você valorizar a opinião que ele molda. Se você acreditar que a versão de você, que ele constrói, precisa ser corrigida, defendida, provada. Desvalorizar essa opinião é desarmar o arco antes que a flecha seja disparada. É você perceber que o mapa que ele desenha do seu terreno não é o terreno. É apenas um rabisco em papel fino. Pense no chefe que usa o tom de "estou muito decepcionado". Não é gritaria, não é agressão aberta, é pior. É a flecha envenenada que entra sem barulho. A decepção, diz ele com os olhos, com a postura, com a pausa antes de falar. E você, que foi treinado para ser bom funcionário, para ser leal, para ser dedicado, sente a culpa subindo pelo estômago como água de enchente. A resposta natural, a que a sociedade ensinou, é compensar, assumir mais trabalho, ficar mais horas, provar que a decepção dele está errada. A resposta do impossível de manipular é outra. É reconhecer, com a clareza de quem acordou de um sonho, que a decepção é dele, não sua. Você não a causou. Você não a cura. Você não a carrega. Responde com um entendo sua posição, neutro, sem compensação, sem defesa, sem a necessidade de mostrar que está doendo ou que não está doendo. E segue seu cronograma. Não é rebeldia, é sanidade. É você não permitir que a emoção dele vire a sua rotina. Mas a neutralidade emocional não vive apenas nas palavras. Ela vive no rosto. No taoísmo, o rosto do sábio é descrito como espelho plano. Reflete sem reter. A expressão facial neutra não é máscara. Não é você escondendo o que sente. É ausência de reatividade. O manipulador, especialmente os mais sofisticados, lê microexpressões como quem lê cartas de baralho. Ele sabe que, se elogiar, seu olho vai brilhar por 1/10 de segundo. Ele sabe que, se pressionar, seu canto da boca vai tremer. Ele sabe onde apertar porque você mostra, involuntariamente, onde dói. Um rosto que não entrega informação é um mapa em branco. E quem não tem mapa não sabe para onde marchar. Como dizia Zhuangzi sobre o rosto do verdadeiro homem, seu rosto é como a face do inverno. Não promete primavera, não ameaça outono. Aplicado à manipulação. Não prometer mudança,
Não ameaçar distância. Não oferecer esperança de recompensa nem medo de punição. Simplesmente ser inescrutável. Ser a face do inverno em meio a uma sala de verões falsos. Imagine a reunião de condomínio. O cheiro de café passado, as cadeiras desconfortáveis, o murmúrio de quem já sabe que vai perder 2 horas da vida. E ali, no momento exato, o vizinho que sempre te enrola. Todo mundo concorda que você é a pessoa mais indicada. Ele diz, com aquele sorriso que parece elogio, mas é anzol. E o rosto que não se ilumina com o elogio, que não se contrai com a pressão, que permanece exatamente igual antes, durante e depois da frase. Esse rosto torna impossível saber se a isca pegou. Sem confirmação, o pescador muda de ponto. Porque pescar em águas onde não sabe se há peixe é perda de tempo. E o manipulador, acima de tudo, odeia perder tempo. Mas há uma dimensão ainda mais profunda, que vem do Oriente, do conceito japonês de kamae. A postura de prontidão que não é tensa, mas integrada. No contexto da manipulação, é a postura de quem não precisa se defender porque não está sob ataque. Ombros baixos, mas não caídos. Respiração lenta, mas não forçada. Mãos visíveis, abertas, sem gestos defensivos. Olhar direto, mas não desafiador. Como dizia Miyamoto Musashi em seu livro dos 5 Anéis, a postura deve ser fluida, não rígida. Rigidez quebra, fluidez absorve. Não cruzar os braços como defesa, porque isso é reação. Não inclinar o corpo como submissão, porque isso é alvo. Apenas estar vertical, leve, presente, como uma árvore que sabe que a tempestade vai passar, porque já passaram tantas. Pense na conversa com o parente que sempre te puxa para o canto para falar uma coisa importante. Você já sabe como termina. Sempre termina em um pedido disfarçado, em um drama que precisa de herói, em uma culpa que precisa de carregador. E você, durante anos, inclinou o corpo para mostrar interesse, cruzou os braços para se defender, deu passos para trás para criar distância. Tudo isso, sem perceber, era combustível, era informação, era o mapa sendo desenhado em tempo real. A postura do inatingível é diferente. É permanecer exatamente onde está. Peso igual nos 2 pés. Olhar no mesmo nível, sem avançar, sem recuar. A mensagem corporal, sutil como a diferença entre a brisa e o vento, é clara. Você não tem alavanca aqui, e, sem alavanca, não há como mover. A neutralidade emocional não é ausência de sentimento. É presença de sentimento próprio, tão clara, tão ancorada, que o sentimento do outro não consegue se misturar. É como água e óleo. Podem estar no mesmo recipiente, mas não se confundem. O manipulador pode jogar o óleo dele. Você, porém, permanece água, clara, transparente, imperturbável. E quando ele percebe que não há como misturar, que não há como contaminar, que não há como transformar sua água em seu óleo, ele busca outro recipiente. Porque a manipulação, no fundo, é uma forma de osmose. E osmose só acontece quando há permeabilidade. Quando você deixa de ser permeável, quando sua membrana emocional se torna seletiva, a pressão continua lá fora, mas não mais entra. A água ferve no fogão dele, não no seu. Antes de seguirmos para os próximos tópicos, quero apresentar algo que preparei com o mesmo cuidado com que preparo cada palavra deste canal. É um e-book chamado Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. Não é um manual de regras. É um convite para que você aprenda a ler o tempo, a sentir o ritmo das coisas, a saber quando agir e quando permanecer em silêncio. Exatamente o que estamos explorando aqui hoje. Estava a R$ 24,99, mas por pouco tempo está em promoção por R$ 13,99. Não é um desconto qualquer. É um gesto para quem chegou até aqui.
para quem sente que essa sabedoria tem lugar na sua vida. O link está nos comentários e na descrição do vídeo. Pegue enquanto ainda está ao alcance. A vitória mais antiga da guerra e a mais esquecida não é a que se ganha no campo de batalha. É a que se ganha ao recusar o campo. Não pela covardia, não pela fuga, mas pela compreensão de que certos jogos só existem porque alguém aceitou sentar à mesa. E que a mesa, por mais elegante que pareça, por mais coberta de seda e promessas, ainda é uma armadilha. A recusa de jogar não é derrota, é soberania. É você perceber que a habilidade suprema não é vencer 100 vezes, mas subjugar o inimigo sem que uma única lâmina seja desembainhada. Como nos ensinou o velho Sun Tzu, em sua Arte da Guerra, toda batalha é vencida antes de ser travada. Aplicado ao território da manipulação. A batalha é vencida quando você recusa o convite para o campo. Quando não há segundo jogador, não há jogo. Quando não há público, não há teatro. Quando não há eco, não há ressonância. O manipulador, por mais sofisticado que seja, precisa de um parceiro de dança. Sem parceiro, ele gira sozinho, e a graça do giro se perde, e o esforço se torna ridículo, e até ele, eventualmente, para de dançar. Pense no grupo de amigos que você conhece há décadas. A mesa de bar, as risadas que já foram mais verdadeiras, a nostalgia que cobre o presente como musgo cobre pedra. E ali, sempre, aquele um. Aquele que cria crises como quem acende fósforos em noite de vento. A crise no trabalho. A crise no casamento. A crise de saúde que ninguém pode confirmar nem negar. E você, durante anos, ocupou papéis que ele precisava. O consolador, que oferece ombro e palavras doces. O conselheiro, que sugere soluções que nunca são seguidas. O confrontador, que finalmente explode e dá a ele a vitimização que ele buscava. 3 papéis, 3 fontes de fervura, 3 potes que ele sabia exatamente onde encontrar. A recusa de jogar não é você se tornar frio. Não é você abandonar a mesa. É você simplesmente não ocupar nenhum papel. Não perguntar o que aconteceu. Não oferecer solução. Não dar atenção especial. Você é gentil, porque a gentileza é sua natureza. Mas você não é público. Você não é plateia. E o manipulador de crises, sem plateia, sem espelho, sem o calor da reação alheia, muda de teatro. Porque atuar para uma sala vazia é a solidão mais profunda que existe, e até o mais vaidoso dos atores, cedo ou tarde, busca outro palco. Mas há uma arte ainda mais sutil na recusa de jogar. É a recusa elegante. Não o não ríspido, que convida confronto. Não o não justificado, que convida negociação. É o não que não oferece alça, que não abre porta, que não deixa rastro de esperança nem de ressentimento. Como nos ensinou Confúcio, em seus Analectos, a virtude superior é como água. A água beneficia todas as coisas sem competir. Ela não luta pela fronteira. Ela simplesmente flui para onde pode fluir, e onde não pode, ela não força. Ela encontra outro leito. A recusa elegante é isso. Você beneficia o relacionamento ao não competir pelo controle dele. Não compete para agradar, nem para resistir. Simplesmente flui para outro lugar, tão naturalmente que ninguém percebe que uma fronteira foi estabelecida. Imagine o convite para aquele projeto. Você já sabe o sabor dele antes de provar. O cheiro de culpa alheia que vai impregnar cada reunião. A responsabilidade que será sua, mesmo quando o crédito for de outro. A noite em que você vai acordar às 3 da manhã pensando em prazos que não eram seus. E o convite chega, embrulhado em elogios, em necessidade, em aquele jeito de falar que faz parecer que você é a única pessoa no mundo capaz de salvar aquela situação. A resposta que a sociedade ensinou seria: não posso, estou ocupado, que convida a negociação
que abre a porta para vamos encontrar um horário, que transforma sua recusa em problema a ser resolvido. Ou não quero, que convida a confronto, que oferece munição para drama, que transforma sua honestidade em ferida a ser explorada. A recusa elegante é outra. Não vou participar. Desejo que dê certo. Sem justificativa, sem porta aberta, sem energia para puxar. A frase é curta, final, e não oferece alça. É a água que encontra outro leito. É você não competir pelo controle da reação do outro. É você florescer em outro campo, enquanto o convite, sem raízes, se dissipa no ar. Mas talvez a arma mais poderosa e a menos compreendida seja a imprevisibilidade. Não como drama, não como teatralidade, como simples ausência de padrão. Como nos lembrou Heráclito, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. O manipulador depende de padrões. Ele sabe que, se fizer X, você fará Y. Ele estudou você como quem estuda a maré. Sabe quando a água sobe, quando desce, quando está calma, quando está em voragem, e ele joga suas redes de acordo com esse calendário. Quebrar o padrão, não com gritos, não com explicações, mas com simples ausência de resposta esperada, desarma o sistema por dentro. Como dizia Bruce Lee, com aquela simplicidade que só quem dominou o complexo consegue ter. Seja água, meu amigo. A água não resiste à pedra, mas também não segue o mesmo caminho duas vezes. Ela encontra novos leitos. Ela muda de forma sem mudar de essência. Pense na sogra que sempre usa a mesma frase. Você já sabe o tom, já sabe a pausa, já sabe o momento exato em que ela vai dizer: se você se importasse de verdade. E você, durante anos, respondeu do jeito esperado. Defesa, justificativa, tentativa de provar que se importa, que se esforça, que está fazendo o possível. A resposta do impossível de manipular é outra. É um silêncio de 3 segundos. Não um silêncio vazio. Um silêncio cheio, denso, presente. Dito com a curiosidade de quem ouviu algo interessante, mas não sabe ainda o que fazer com aquilo. E então, uma pergunta completamente fora do script. Você já viu aquele documentário sobre as borboletas monarca? Não é sarcasmo. Não é provocação, é quebra de padrão. É o rio que mudou de leito. É a água que encontrou outro caminho. E a sogra, desorientada, sem mapa para aquela resposta, sem roteiro para aquela cena, não sabe como continuar. Porque o jogo dependia da sua previsibilidade. E você, sem avisar, deixou de ser previsível. A recusa de jogar não é crueldade, não é abandono. É você finalmente entender que certos jogos só existem porque você, de boa fé, de coração aberto, de alma generosa, aceitou as regras de alguém que nunca teve intenção de jogar limpo e que a única forma de honrar a si mesmo e até de honrar o outro é não mais participar de algo que corrói os dois. Tudo o que falamos até aqui, o silêncio estratégico, a neutralidade emocional, a recusa de jogar, são práticas, são gestos, são escolhas feitas no calor do momento, uma a uma, como quem constrói um muro de pedras, cada pedra no seu lugar, cada pedra no seu tempo. Mas há algo mais profundo, algo que vem antes da prática, algo que sustenta todas as práticas como raízes sustentam a árvore. É a construção do eu inatingível. Não a persona, não a máscara. O eu que não precisa ser defendido porque não foi construído para a aprovação alheia. O eu que já sabe quem é, sem precisar que o mundo confirme. Nas tradições mais antigas que conhecemos, o hinduísmo e o taoísmo compartilham uma visão que soa estranha aos ouvidos modernos. O verdadeiro eu não é construído, é descoberto. Não é algo que você molda com esforço, com terapia, com leitura, com experiência. É algo que já está lá,
sob camadas de ruído, de expectativa, de identidades que você vestiu para agradar, para sobreviver, para pertencer. E o que é descoberto não precisa ser defendido. A manipulação ataca identidades construídas. O bom filho, o bom funcionário, o bom amigo, o responsável, o generoso, o compreensivo. Cada uma dessas identidades é um ponto vulnerável, um lugar onde a pressão encontra eco. Quem já sabe quem é, sem precisar que outros confirmem, não tem identidade vulnerável. Não porque seja duro, mas porque já não há onde apertar. Como nos lembrou Ramana Maharshi, a pergunta "quem sou eu?" não é para ser respondida. É para dissolver quem pergunta. A manipulação funciona no eu que precisa de aprovação, no eu que precisa ser entendido, no eu que precisa ser justificado. Dissolver esse eu é dissolver o alvo. Não é você deixar de existir. É você deixar de existir como ponto de ancoragem para a pressão alheia. É você ser oceano, não ilha. Ilha pode ser cercada. Oceano, não. Pense no aposentado que passou a vida inteira sendo o cara que resolve tudo. O vizinho bate a porta e ele resolve. O colega liga e ele resolve. O filho aparece com mais uma emergência e ele resolve. Por décadas, essa identidade foi sua fonte de valor, de propósito, de sentido. E agora, na segunda metade da vida, algo mudou. Não de um dia para o outro. Não com um grito de libertação, mas com uma constatação silenciosa, que cresceu como raiz cresce sob terra, invisível, mas implacável. Quando o vizinho bate a porta com mais um problema, ele não precisa dizer não. Ele simplesmente não é mais essa pessoa. A resposta é natural, não forçada. Não faço mais esse tipo de coisa. Não é explicação. Não é justificativa. Não é defesa. É constatação. E constatações não abrem debate. Você não discute com alguém que diz que o céu é azul. Você simplesmente concorda e segue. Essa é a força do eu inatingível. Não é reação. É presença tão consolidada que a recusa é apenas expressão do que já é. Mas o eu inatingível não nasce do nada. Ele é cultivado, passo a passo, dia a dia. Como nos lembra o velho Lao Tse, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. A soberania não é um estado que se alcança, é uma direção que se caminha. Cada pequena recusa de reação é um passo. Cada vez que você não explica o que não precisa ser explicado, você fortalece a membrana. Cada vez que você não justifica o que não precisa ser justificado, você ancorar mais fundo. A soberania é acumulativa. Ela não vem de uma transformação dramática. Ela vem de gestos pequenos, repetidos, até que se tornem natureza. Pense na rotina matinal. O mundo acorda frenético. Mensagens, notificações, demandas, urgências que não são suas, mas que se vestem de suas. E você, durante anos, checou o celular antes de checar a si mesmo. Permitiu que o mundo definisse seu primeiro estado emocional do dia. Permitiu que a primeira voz que ouviu fosse a de alguém que queria algo de você. A prática do eu inatingível começa aqui. Em vez de checar mensagens imediatamente, você cria um território. 20 minutos, 30, o tempo que for, onde só existe você. O chá, ainda fumegante. A respiração, ainda não apressada. O silêncio, ainda não invadido. Parece pequeno, parece insignificante diante do peso do mundo. Mas é a prática de ser inatingível. Quem começa o dia inatingível, continua o dia inatingível. Quem começa o dia respondendo à pressão alheia, passa o dia respondendo à pressão alheia. Amanhã é a semente. O resto do dia é a colheita. E há uma última dimensão, talvez a mais difícil e a mais transformadora. A compaixão que não se confunde com vulnerabilidade. No budismo, fala-se do karuna, compaixão ativa, não apego. Você pode desejar o bem do manipulador sem estar à mercê dele.
Pode amar sem ser escravo. Pode oferecer sem ser extorquido. A compaixão verdadeira não é porta aberta. É luz que ilumina sem se apagar. É calor que aquece sem se consumir. Como nos ensinou Shantideva, em seu guia do modo de vida do Bodhisattva, que todos os seres sejam felizes, que eu seja o meio para a sua felicidade, mas que minha própria paz não seja o preço. A diferença é sutil. É a diferença entre dar porque quer e dar porque não consegue dizer não. É a diferença entre ajudar e ser sugado. É a diferença entre amor e codependência. Pense no irmão que sempre chega com emergências financeiras. Você não vira as costas, não se torna duro, não fecha a porta. Você estabelece, com calma, com a mesma calma de quem diz que o céu é azul, o que pode e o que não pode. E o que pode, oferece sem ressentimento, porque ressentimento corrói quem dá mais do que corrói quem recebe. E o que não pode, recusa sem culpa, porque culpa é a moeda de troca do manipulador, e você não faz mais parte dessa economia. A mensagem dita com paz, com presença, com a certeza de quem já sabe quem é mais clara que 1000 nãos gritados. Meu amor por você não é uma conta bancária aberta. E essa frase, dita sem raiva, sem defesa, sem necessidade de ser compreendida, é a fronteira mais forte que existe. Porque fronteiras que precisam ser defendidas não são fronteiras. São batalhas. E batalhas, por mais que você vença, sempre deixam feridas. O eu inatingível não é isolamento, não é muralha, não é armadura pesada que você carrega para se proteger. É leveza, é ausência de peso. É você finalmente perceber que não precisa ser tudo para todos, que não precisa ser compreendido para ser válido, que não precisa ser aprovado para existir. É você ser oceano, não ilha. É você ser raiz, não flor. É você ser o que sustenta, não o que exibe. E quando você chega lá, quando a prática se torna natureza, quando o silêncio estratégico não é mais estratégia, mas simplesmente sua voz, quando a neutralidade emocional não é mais técnica, mas simplesmente seu rosto, aí, meu amigo, você se torna impossível de manipular. Não porque seja forte, mas porque não há mais alvo. Não há mais pote. A água pode ferver lá fora, pode borbulhar, pode consumir lenha. Mas em você só há calma, só há presença, só há o silêncio fértil de quem já sabe quem é. A segunda metade da vida não é sobre construir muralhas. É sobre descobrir que você nunca precisou delas. A manipulação só existe porque, em algum lugar, você ainda acredita que precisa ser entendido, que precisa ser aprovado, que precisa ser justificado, que sua versão da história precisa ser ouvida, validada, confirmada. E quando você deixa de ser endereço para essa necessidade, algo muda. O mundo continua batendo. As portas continuam se abrindo. As vozes continuam falando, mas não é mais na sua porta. Não é mais no seu terreno, não é mais no seu silêncio. E aí você percebe, não era o mundo que estava te usando, era você que estava se oferecendo, achando que isso era amor, achando que isso era lealdade, achando que isso era ser gente boa, que isso era ser presente, que isso era ser família, ser amigo, ser colega, ser humano decente. E não era. Era você entregando seu pote para cada fogueira que encontrava. Era você sendo lenha para chamas, que não eram suas. Era você, de tão generoso, de tão aberto, de tão disposto a ajudar, se esvaziando em nome de uma generosidade que nunca foi recíproca. Ser impossível de manipular não é ser duro, não é ser frio, não é ser egoísta, é ser inteiro. É você finalmente ocupar todo o espaço que é seu, sem precisar de permissão, sem precisar de explicação,
sem precisar de defesa. E quem é inteiro, quem é completo, quem é oceano e não ilha, não precisa levantar a voz. Sua presença já diz tudo. Seu silêncio já responde. Seu não fazer já age. E o mundo, que antes se aproveitava da sua permeabilidade, agora encontra uma superfície que não absorve mais do que deve, que não retém o que não é seu, que não fervilha com o calor de outro. A segunda metade da vida é colheita. É a estação em que você finalmente colhe o que plantou. E se o que você plantou foi a prática de ser inatingível, a colheita é paz, é dignidade, é a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, dentro de você há um território que ninguém invade sem permissão. Um território que você cultiva todas as manhãs, com o chá, com a respiração, com o silêncio. Um território que é seu, de verdade, de direito, de nascença, e que ninguém pode tomar de você. Porque ele não está no mundo, ele está em você. E você, finalmente, aprendeu a morar nele. Que a paz do tal acompanhe seus passos. Que a sabedoria dos antigos ilumine seus caminhos. E que você, a partir de hoje, seja o pote que não mais ferve, a água que não mais é retida, o oceano que não pode ser cercado, a raiz que não pode ser arrancada, a presença que não precisa de defesa, o silêncio que não precisa de preenchimento, o eu que não precisa de permissão para ser. Vá em paz e seja inatingível